A condição real de saúde dos candidatos é sempre um tabu. Ninguém assume problema temendo revelar fragilidade. Tendo como base os Estados Unidos, em que os políticos habitualmente se declaram aptos antes das eleições, o senhor teria coragem de apresentar um atestado público de saúde à sociedade? Oi, Celson. Primeiro, como é que eu vou pegar um atestado médico que eu tenho boa saúde? Primeiro é que eu sou médico. Segundo é que eu não perdi o juízo para, se eu tivesse doente, eventualmente, eu enfrentar uma maratona dessa que é disputar a eleição. Então, a sua primeira pergunta é a seguinte: eu não tenho problemas. Não tenho problema de saúde. Tanto é que eu não ando atrás de hospital, não ando atrás de médico, etc, etc. Estou, graças a Deus, em plena consciência e plena saúde física e mental. Frejá, o fato de ter sido preterido em outras eleições, tendo que aceitar vaga tampão, o incomodou em algum momento? O senhor se sentiu usado pelo grupo político? Faz parte do jogo político. Quer dizer, muitas vezes você é um candidato até forte e capaz de ganhar a eleição, mas acaba os grupos se organizando e buscando outro espaço, um outro entendimento. Então, eu não me sinto preterido, não, mas, de qualquer maneira, não me incomoda. Pode até ser que na hora a gente diga, poxa, eu estou perdendo a oportunidade, mas o meu objetivo é cuidar das pessoas, cuidar de gente, que eu sou médico, eu sei que fazer isso. Se eu não pude fazer naquele momento, vamos enfrentar aí o outro momento, que é esse, para a gente fazer aquele trabalho que a gente gostaria de ter feito. Nominalmente, entre os últimos secretários de saúde do Distrito Federal, de Hollenberg, Agnello, Rosso e Arruda, qual deles se aproximou mais do que precisa ser feito para consertar a saúde pública do Distrito Federal? É uma pergunta que eu não vou responder. Você me desculpe, mas eu não faço julgamento. Quem julga isso é a população. Saber se fulano foi melhor, se fulano foi pior, se a saúde estava melhor, estava pior. Compara com o nosso tempo, quando a gente foi secretário, que construiu aí os centros de saúde todos, Hospital de Ceilândia, Agarrã, Hemocentro, Hospital de Apoio, Bloco Materno Infantil, Hospital do Paranoá, o Guará era um posto transformando em hospital, Faculdade de Medicina. E ninguém se preocupava naquela época em ter plano de saúde. Hoje todo mundo quer ter um plano de saúde porque a atenção à saúde pública caiu muito de padrão. Então, a população é que tem que julgar isso, não eu. Frejá, sobre propostas populistas, na eleição passada o senhor prometeu tarifa de ônibus a R$1. Foi desespero ou realmente era possível? Acredita que ainda pode ser uma plataforma de campanha? Bom, hoje, para fazer uma avaliação, eu tinha que ter orçamento, porque não fui eu que fiz aquela avaliação. Tinha um grupo do GEIPOT, um grupo da universidade que analisou. E, aliás, no Brasil tem 5 cidades que fazem isso, inclusive Paulínia. Agora mesmo na Alemanha, 5 grandes cidades colocaram tarifa zero, porque não há como mais você usar só o transporte particular. Mas eu vou te mostrar aqui como isso era perfeitamente possível. Hoje não sei, porque eu não tenho orçamento na mão. O GDF gastava 90 milhões de reais por mês com os ônibus. Desses 90, 40 milhões era bancado já pelo governo do Distrito Federal para idosos, estudantes e deficientes. Então tinham 50 milhões. Desses 50, 25 é bancado pelo empresário com o Vale Transporte. Então ficavam 25 milhões. A passada era 2 e qualquer coisa. E a gente baixando para 1, o governo ia se encarregar de suprir com mais 12 milhões e meio. O que o IPVA ou as multas, etc., cobriam perfeitamente. Então era possível. Tanto é que outras cidades têm. Ou você observa o seguinte: você não tinha restaurante comunitário a R$1 a comida? Por que não podia ter a passagem de ônibus? E você vai continuar tendo esse problema de mobilidade urbana que nós temos? Eu acho que nós temos que estudar isso muito bem, trazer as autoridades, os competentes, os que conhecem, e encontrar uma saída para a população. Agora, a população hoje está pagando praticamente R$5 pelo transporte. Na verdade, quando eu falei R$1, acho que entenderam $1. E aí botaram no preço que está. Um abraço, Celson.